Então vamos lá. Uma luz para o futuro, estoicismo, Marco Aurélio, Epiteto. Não que houvessem esses dois nos trabalhos do estoicismo. Muitos outros vieram, mas sem dúvida alguma, pelo menos o que veio até nós, o que chegou até os tempos de hoje, são trabalhos fenomenais desses dois que vale a pena ser estudado em profundidade, né? Tanto do Marco Aurélio como do Epiteto. O estoicismo defende essa ideia em 4 virtudes. Basicamente, a gente vai observar que todo o trabalho filosófico deles se baseava na coragem, né? Temperança, justiça e sabedoria. Então, segundo os filósofos, eles tinham em mente reproduzir mensagens que pudessem trazer à tona esses quatro elementos. Agora é interessante porque Jesus também, quando ele esteve conosco, ele apresentava dentro dos seus ensinamentos essas mesmas virtudes, entre outras mais, evidentemente, né? O que não foi diferente do que esse pessoal já falava na época, né? E, não sendo coincidência, mas também a doutrina espírita, ela, por sua vez, também trabalha esses elementos, não é isso? Então, sem dúvida alguma, são virtudes que a todos nós já é conhecida de alguma forma, em algum momento, não só nessa existência, como também de existências passadas. Inclusive, dentro daquele pronunciamento de Allan Kardec, ele fala que o espírito tem que ser corajoso, né? Tem que ser o quê? Equilíbrio, um senso de justiça aguçado e buscar sempre a sabedoria, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Que são elementos primordiais para que a gente possa alçar voos maiores. Nós temos aí Marco Aurélio. O estoicismo definitivamente está na moda. Hoje, mais do que nunca, se fala, se comenta em tudo que se diz respeito ao estoicismo. Nas falas de influenciadores, dos coaches, nas livrarias, com reedições de obras clássicas, ou até um papo de bar, nos religiosos, nos políticos, sendo possível encontrar filosofia estoica com resultados cada vez mais surpreendentes. Então, hoje eles estão aproveitando esses ensinamentos, né, do estoicismo para dar uma nova roupagem e trazer essas sabedorias da antiguidade para nós. Então a gente percebe com muita clareza que essas questões estão cada vez mais voltando, né? E semana que vem a gente vai entrar um pouquinho mais, comentar um pouquinho mais sobre o culto espiritual. E traz exatamente essas mensagens que nós trazemos aqui no nosso dia a dia, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos. A filosofia estoicismo de Epiteto é saber diferenciar o que podemos controlar com o nosso estado mental. Veja só, o quanto que é interessante quando ele fala isso. Quando nós podemos controlar nosso estado mental. Então, isso nos induz a trabalhar cada vez mais o nosso posicionamento emocional, para que a gente possa ter esse controle.
sem o qual fica muito difícil nós trabalharmos qualquer coisa, né, em relação ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. E dentre essas questões nós temos, ele traz, né, desejos e aversões, impulsos e opiniões daquilo que não podemos em relação às coisas externas. Ou seja, aquilo que nos é possível controlar, nós devemos aprender a controlar. Aquilo que for causa externa, que não há como controlarmos, nós temos que separar, para que a gente não possa, em algum momento, misturar isso e perdermos o nosso equilíbrio. E acaba acontecendo, realmente. Né? Porque a gente sabe o que eu posso, né, fazer, até onde eu não posso. Tem coisas que estão além da minha capacidade, que não depende de mim. Aquilo que depende de eu poder fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Controlar meu nervosismo, a minha raiva, né? Eu posso controlar os meus desejos, os meus impulsos, a minha ansiedade, mas eu não posso controlar isso no outro. Já muda o departamento, uma outra, sim, sem dúvida não pode alguma. entrar no campo de querer resolver. Mas não resolver de forma efetiva. Como ele diz na obra manual, ele, né, Epiteto escreveu um manual, que nós inclusive trouxemos na aula passada, alguma coisa sobre ele. Entre as coisas que existem, há aquelas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. Aquilo que é inerente a nós e aquilo que não está fora do nosso campo de ação, do nosso campo de movimento, do nosso campo de trabalho. Então, resumindo, nós temos que nos preocuparmos, trabalharmos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que compete a nós. Numa relação que não compete a nós não temos como trabalhar isso, né? Então, se nós tivermos o entendimento de que podemos trabalhar aquilo que nos é inerente, já é um grande avanço, porque o dos outros nós não vamos conseguir. Os escritos apresentam bem as ideias estoicas que giram em torno da negação de uma emoção, de uma habilidade, que, segundo Marco Aurélio, libertarão o homem das dores e dos prazeres do mundo material. Então, segundo Marco Aurélio, se nós conseguirmos trabalhar a nossa emoção, que é uma grande verdade, né, nós vamos poder nos libertar de dores e prazeres do mundo material. A gente vai conseguir ter essa vivência, ter essa capacidade de entendimento, mas utilizando do que é disponível para nós enquanto encarnados, mas sem estarmos presos àquilo. Tudo que for de ordem material. Né? A única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele permitisse que sua reação tomasse conta de si. Ou seja, numa relação, num conflito, eu só vou deixar que o outro me atinja se eu esmorecer, se eu permitir. Porque enquanto eu tiver o autocontrole de mim mesmo, das minhas emoções, das minhas atitudes, eu vou ser dono de mim mesmo. Marco Aurélio não mostra qualquer fé religiosa em particular nos seus escritos. Então ele não tinha essa preocupação da religiosidade. Mesmo porque eles vieram muito antes de Cristo. Há 300 anos antes de Cristo. Mas parecia acreditar que algum tipo de força
lógica benevolente organizasse o universo de tal maneira que até mesmo os acontecimentos ruins ocorressem para o bem de todo. Olha só que interessante. Mesmo ele não tendo ainda esse entendimento que hoje nós temos, Tinha a referência de Jesus. Né? não tinha referência de nada. Nada. De nada, absolutamente nada. Naquela época eram os deuses, né? Tudo eram os deuses, né? Que comandavam o universo. Mas ele sabia que tinha uma força lógica. Ele sabia que tinha alguém que conseguia reunir tudo isso. Ele sabia que alguém comandava tudo isso. E, até para as coisas tidas como ruins, ainda alguém tirava proveito daquilo. Nada se perde, nada se cria. Olha só que capacidade que ele tinha de entender a natureza e entender os padrões da nossa existência já como espírito. Epiteto concentra a sua filosofia na imagem do ser humano que progride para a sabedoria. Ele volta para a sabedoria. Tudo encaminha para a sabedoria, para o entendimento, para a compreensão. Que é, na visão estoica, o que avança no conhecimento sobre as operações que estão sob o nosso encargo. Ou seja, cabe a cada um de nós buscar esse entendimento, essa aprendizagem, essa evolução a seu modo. Epiteto e Marco Aurélio é a mesma época? Não. Não, né? Não. E que garantisse nossa serenidade, o juízo, o desejo, o impulso, todos subordinados à nossa capacidade de escolha. Escolha quer dizer livre arbítrio. Então, a gente começa a ver o quanto que a doutrina espírita absorveu, né, desses ensinamentos, que nada se perde, para que trouxesse de uma forma mais fácil de entender e compreender, para que hoje nós pudéssemos utilizá-la com muito mais clareza. Epiteto aí, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Ou seja, eu estou preocupado agora, eu estou preocupado com o que eles possam pensar de mim. Ah, tá. Eles vão falar de mim, eles vão pensar de mim. Isso é totalmente errado, é totalmente equivocado, segundo o entendimento. Nossa, eu já pensava disso. Né? Ainda mais ele, né? Ele Sempre- é escravo, então... Sim, e ele era um escravo. Teve a oportunidade de estudar filosofia, né? Então mas isso, graças a Deus, isso foi há 300 anos atrás. Hoje não acontece mais isso. O quê? Ah, sim. Os outros preocupados. Só acontece. Hoje não. Não. Não, nem de mim. Se eu não te conto, Nem aniversário de do mim, meu então não pai. conta não. Aniversário do meu pai de 70 Hoje anos. tomou conta mesmo. Oi? Hoje que Vira até tomou conta fofoca, você mesmo. viu a que ela tá? Você vê, os anos passam, os séculos passam, os milênios, e os entendimentos da humanidade em relação a certas consciências ainda permanecem ativos ainda, como se fosse lá atrás. Apolônio foi um dos mestres de Marco Aurélio. E ele dizia: ter a liberdade de critério e a decisão firme, sem vacilo e sem recursos fortuitos. Ou seja, quando você vai trabalhar em alguma coisa, faça com critério. O fazendo, faça com firmeza, sem pestagear, sem vacilo e sem recursos fortuitos. Por quê? Você não vai precisar improvisar. Sim. Chama-se planejamento. Querias ser livre? Então, para que a gente possa ser livre, né? E olha que ele era escravo. Qual era a noção de liberdade dele? Para essa liberdade, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Então a gente só é livre se a gente consegue ter esse pensamento e trabalhar isso. Ou seja, ignorar
não trazer isso como sendo uma propriedade exclusiva nossa. Ou seja, enquanto estar comigo, tudo bem. Se por qualquer motivo, por qualquer fato, qualquer situação, eu não posso mais ter, qualquer pessoa capaz de te irritar, você conhece alguém? Eu mesmo. Se torna o seu mestre. Ah, meu Deus. Ela seu- domina o seu pensamento, seu Exatamente. sentimento. Ela consegue te irritar somente quando você É o que não vai dar. se permite, dê essa condição para que ela o faça. A partir do momento que você começa a trabalhar isso em você, e você, não, eu não vou mais me deixar irritar, acabou. Toda essa energia, toda essa força que até então vinha até você, será bloqueada. E com isso, além de você se fortalecer, o desgaste da outra pessoa vai ser muito maior, porque ela não vai conseguir atingir o objetivo. Olha só aqui, primeiro aprenda o significado do que você diz, só então fale. Olha só, um adulador parece-se com um amigo, pessoa que está te adulando, te elogiando, parece um amigo, né? Está sempre perto de você ali, te encher o ego, né? É como um lobo que se parece um cão. Cuidado, pois em não admitir, não permitir que entre na sua casa lobos famintos em vez de cães de guarda. É ter a leveza de uma pomba, mas ter também uma astúcia de uma. E isso compete a cada um de nós ter essa percepção. Porque eu sei, todos nós sabemos, quando a gente está sendo bajulado. Se eu permito, é porque eu gosto. É porque o meu ego está precisando que verniz. Né? Mas até quando isso é bom para mim? Até quando isso é verdadeiro? Até quando isso também é verdadeiro? Até quando essa situação vai permanecer? Elvis Presley, ele tinha uma infinidade de amigos e gastava uma fortuna com esses amigos. A hora que ele foi decair na questão financeira, perdendo, coincidentemente, Perdeu os os amigos dele perderam-se todos. É um homem sensato, aquele que não lamenta pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. Ah, uma frase tão simples e tão profunda e tão verdadeira, né? Este é um homem sensato. Fecha os olhos das coisas, Aham. esquece de agradecer o que a gente já tem. Exatamente. Então nos vai valorizar aquilo que nós temos. Oi? Sem querer, ele já estava trabalhando a questão do magnetismo, da atração, isso tudo aí. Tudo, sim, sem dúvida. Tudo a ver. Tudo, sem dúvida Aquela churrasca alguma. você não tem. Essa aqui é muito interessante. Procura limpar a vasilha antes de servir que nelas, antes de servir nela, seja o que for. Quer dizer, antes de pregar qualquer virtude, reforma os teus costumes, as tuas virtudes. Procura limpar a vasilha antes de servir nela, seja o que for. Quer dizer, antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes, os teus valores. Faça uma reforma íntima, faça uma análise interna e veja se realmente é isso mesmo. Sucesso é encontrar aquilo que se tenciona ser e depois fazer o que é necessário para que isso aconteça e você desfrute disso. Né? Não ficar só, eu quero, eu queria, eu desejava ser aquilo, eu devia ter feito nada. Né? Então, para ter sucesso, o primeiro que você faz é aquilo. O que eu quero? É isso aqui que eu quero? Não importa o que vai me custar,
no que importa o meu sacrifício, não me importa absolutamente nada. Esse é o foco? Então eu vou conseguir. E aí você consegue. Os grandes campeões só conseguiram estar onde estão graças a essa determinação, a essa vontade, esse querer. Ter a liberdade de critério e a decisão firme, sem vacilo e sem recursos fortuitos. Não dirigir o olhar a nenhuma outra coisa além da razão, nem sequer por pouco tempo, para que você não tire foco daquilo que você está fazendo. O ser sempre inalterável nas fortes dores, na perda de um filho, nas enfermidades prolongadas. Ou seja, nós temos que trabalhar e ter esse condicionamento para que, a hora que as adversidades vierem, nós nos mantemos firmes nos nossos propósitos de continuar a nossa existência. Nenhuma dessas questões aqui são fáceis de trabalhar, né? Não eram, não são, e por muito tempo ainda vão continuar sendo difíceis de nós trabalharmos isso. Mas, quem quiser avançar um pouco mais, caminhar um pouco mais dentro desse aspecto de elevação espiritual, que inclui a questão ética, moral, evidentemente que nós, de alguma forma, em algum momento, de alguma situação, nós vamos ter que trilhar por esse caminho. O ter aprendido como se deve aceitar os aparentes favores dos amigos, sem desejar ser subornado por eles, nem rejeitá-los sem tato. Porque às vezes até os amigos podem trazer em algumas situações alguma coisa que vai contra seus princípios. Por quê? Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua forma de ser, pensar e agir, né? Então, essas questões fazem com que, em relação aos amigos, a gente passe a ter esse entendimento, né? Ou seja, e isso, o que ele fala aqui, é aprender. Com o tempo, com os acontecimentos, a gente aprende. Ninguém já nasce feito. A benevolência é um sentimento nobre. O exemplo de uma casa governada patriarcalmente, com o projeto de viver conforme a natureza. Aqui é interessante porque ele faz referência aqui, né, a questão da benevolência. Ele traz aqui a questão familiar, patriarcal, né, e a correlação com a natureza, que são ambientes que nós devemos estar sempre preservando. A dignidade sem afetação, ou seja, para que a gente não apresente ou não formule a dignidade sem que ela seja verdadeira, que ela tenha todas as características de verdade e não uma falsa dignidade, que muitas vezes as pessoas vendem para os outros, né, uma falsa dignidade. Então a dignidade, ela tem que ser preservada como que ela deve ser, verdadeira. O atender aos amigos com presteza, como que ele valoriza os amigos, né? Atender aos amigos com presteza. Isso não quer dizer que vai atender, né, na questão de conseguir, mas sim de dar atenção. Dar atenção. A tolerância para os ignorantes e para os que opinam sem refletir. Ou seja, são respostas que muitas vezes são dadas, né, mas aquilo vem de forma totalmente atravessada, né? Então nós temos que ter esse filtro, temos que ter essa capacidade de análise para que a gente também
não leve a ferro e fogo tudo que chega até nós. Mesmo porque nós só vamos nos permitir sermos feridos, de alguma forma, se assim nós o permitirmos. Não permitindo, evidentemente, nós vamos fazer esse escudo, do qual eles trabalham muito bem essa forma de escudo. A harmonia com todos, de tal forma que seu trato era mais agradável que qualquer bajulação. E os demais, naquele preciso momento, sentiam o máximo de respeito por ele. Então, ou seja, a questão da harmonia, é uma questão que nós temos que trabalhar em todas as situações, sem dúvida alguma. Mas o fato de nós trabalharmos a harmonia não quer dizer que nós vamos estar acoplando ou permitindo que outros valores venham integrar essa harmonia, e confundi-la, como no caso aqui das bajulações, das falsas verdades, e tudo aquilo que integra normalmente numa conversação, num ambiente onde a gente tem um diálogo aberto e tudo mais. A harmonia é fundamental, sim, mas mesmo dentro dessa harmonia, a gente tem que ter a capacidade de analisar, verificar, sentir todo aquele ambiente e vendo o que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado ali. A capacidade de descobrir com método indutivo, ou seja, uma investigação científica e ordenado, os princípios necessários para a vida. Nessa afirmação aqui, olha o avanço que ele dá, quando ele fala a capacidade de descobrir com método indutivo. Então, já naquela época, ele sabia da necessidade do avanço científico. E nós sabemos que a ciência, ela nunca atrapalhou nenhum princípio religioso e nenhum princípio espiritualista ou espiritual. A ciência, ao contrário, ela complementa, todas essas filosofias e tudo que compõe a própria natureza. A ciência é fundamental. Agora, a ciência, aqui na Terra, ela pode ser, sim, prejudicial ao ser como um todo. Mas, ainda assim, ela não deixa de ser ciência e não deixa de ter seus atributos. O que vai fazer a diferença é a forma como você vai utilizar dessa ciência. Se for para o bem, é uma questão natural, porque a ciência é uma questão natural, e vai se adequar ao posicionamento evolutivo do ser. Mesmo porque no livro dos Espíritos, nós temos lá a lei do progresso. Não é isso, Anderson? Nós temos a lei do progresso, que ela não contradiz em momento algum a religião, mesmo porque a doutrina espírita, um dos seus pilares é a ciência. E hoje, se a doutrina espírita tem avançado tanto como realmente tem, ainda que poderia avançar mais, né? Graças, em grande parte, à ciência. Porque quando nós falamos da ciência, é toda a forma criada de divulgação, de entendimento. Isso aqui é uma ciência, a aplicação de uma ciência.
esse trabalho, esse projeto? Graças à ciência. Não é? E ela está nos permitindo o quê? Fazer divulgações com mais facilidade. É o departamento de marketing. Né? Então, isso aí é ciência. É o que ele, né, o que ele traz aqui. É a capacidade de descobrir com método indutivo e ordenado os princípios necessários para a vida, para o crescimento e para o seu desenvolvimento. Não ter dado nunca a impressão de cólera, nem de nenhuma outra paixão, mas antes ser o menos afetado possível pelas paixões e ao mesmo tempo ser o que mais profundamente ama a humanidade. Nem de nenhuma outra paixão, mas antes ser o menos afetado possível pelas paixões, ou seja, aquela blindagem que nós falamos. Essa blindagem que vai permitir que eles possam ter essa resistência. Né? É o que a gente busca fazer, né? E no final, o que ama a humanidade. A humanidade, quando se fala humanidade, não diz respeito só aos espíritos que estão encarnados na Terra, não. Quando se refere à humanidade, refere-se à humanidade em todo o universo. Em todo o universo. São muitas moradas na casa de meu pai. O elogio sem estridências, de forma natural e não fabricada, né? Aquela verdadeira, né? Sim. O saber multifacetado, generalizado, sem alardes, né? À medida que a gente vai desenvolvendo, evoluindo, adquirindo novos conhecimentos, a gente não precisa ficar propagando e fazendo marketing, né, da nossa capacidade de entender, compreender e de estender isso como sendo uma coisa em comum. Você fica parecendo até que tem uma soberba, né? Exatamente. Não criar essa vaidade, essa soberba. Não criar esse verniz de sábio. Porque de sabedoria nós não temos nada. Nada, absolutamente nada. O domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar-se por nada. Nem por modismo, nem por vaidade, nem por necessidade, né? Essa questão é muito difícil, como todas as demais, né? Ser verdadeiro o tempo todo e conservar esses princípios éticos e morais é muito difícil. É muito difícil. Eu não me deixo corromper. Até aparecer a situação. Até aparecer a situação que vai nos exigir, né? E aí? Aí você olha e diz, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Acabei entrando. Não jogue pedra, né? A gente nunca sabe quando é que nós vamos ter telhados de vidro. Às vezes, a gente passa por momentos, situações de nossa existência que permite muito bem a gente trabalhar isso conosco. Eu sei que é uma dificuldade. Não, comigo não acontece isso, não, nada. Porque nunca vivenciou situações que realmente impunha essas fragilidades do ser humano. Eu acho que ninguém nunca passou. Né? Já passou por alguma coisa dessas aí, não é possível. Então, de alguma forma, isso poderá vir a acontecer. Mas, e aí que está o detalhe. Se, em algum momento, nós tivermos que passar por uma situação dessa, o
que nós vamos fazer? Nem imagino. Não importa o que a gente faz. O importa que, ao se fazer, depois a gente reflita e faça uma análise, para que aquele mal não se agrave ainda mais. Procurei fazer o melhor que eu podia no momento. Com um sentimento de culpa. Apenas racionais, que vão ter comportamentos e atitudes dependendo da situação. Mas ao passar aquela tempestade, ao passar aquela situação, que volte à normalidade, que procure viver dentro dessa normalidade o maior tempo possível. E se lá na frente, novamente, outras coisas sucederem, façamos a análise de como vai ser. Porque não adianta eu virar para eu mesmo e dizer, não, isso eu não faço. Se acontecer comigo, isso eu não faço. Ninguém consegue manter-se nesse padrão diante de situações das quais a gente ainda é muito frágil. O bom humor em todas as circunstâncias, especialmente nas enfermidades, que também não é fácil. Porque, né, é um tal de querer culpar um ou outro, principalmente Deus, né? Eu não mereço isso, eu não precisava estar nesse estado. Foi fulano de tal que me fez ficar assim. Hoje eu estou desse jeito, eu estou acolá. Por que Deus faz isso comigo? Só porque Deus faz comigo. Né? Procurar manter um bom humor, mesmo nas situações difíceis e complicadas. Quando se fala em bom humor, é ter um sentimento bom consigo mesmo. Não que você tem que se expressar esse bom humor. Você tem que sair fazendo piada. Né? Exatamente, mas só o fato de você conseguir guardar isso para consigo mesmo, né, já é um grande feito. Principalmente quando se trata de enfermidades e as pessoas que estão próximas de você. A moderação de caráter, doce e ao mesmo tempo firme. É possível? É. É possível nós mantermos uma moderação no nosso caráter de forma até doce, delicada, suave, mas com certeza daquilo que nós estamos fazendo, né? Convicto daquilo que nós estamos fazendo. Para que a gente firme uma posição, a gente não precisa ser agressivos. Nós podemos fazer com moderação e atingir os objetivos. Com firmeza, mas com doçura. O domínio de si mesmo e não deixar-se arrastar por nada. De novo, Ó, olha porque eu voltei. Ah, não, já não está certo. Foi a próxima. Aham, eu voltei. A execução sem teimar das tarefas propostas até o seu final. Resiliência. Ou seja, quando a gente começa uma tarefa, uma coisa, vamos levar até o final. Tem muitas pessoas que não têm persistência para nada, né? Começa a fazer uma coisa, e na hora que você, fulano está mexendo com isso, daqui a pouco já está com outra, já está com outra, mas não sossega de jeito nenhum. Né? Ela não terminando nada. Exatamente. Então, se tem uma execução, se tem uma tarefa a executar, façamos até o final. Né? Vamos levar a cabo aquilo que foi proposto. Por quê? Nós vimos lá atrás, para se propor alguma coisa, é preciso que você faça aquele planejamento, coisa e tudo mais, execute e tenha sucesso. Numa situação dessa, você planejou, você não fez nada. Você levou de qualquer jeito. Então, para que você possa ter o resultado numa execução, é preciso que você trabalhe tudo isso antes. A confiança que todos tinham nele, porque suas palavras respondiam aos seus pensamentos e às suas atuações procedidas sem má fé. Ou seja, olhar e analisar o ser e procurar extrair dele o seu conteúdo interior a despeito do que ele esteja falando.
Porque se você consegue ter essa análise, né, aí vai haver essa confiança. E essa confiança é uma coisa que você se constrói, né? E constrói de que forma? Através dessa análise de ações, dos comportamentos, das atitudes, das vivências. É dessa forma que a gente consegue. Antenor, na hora que falou da cólera, eu me lembrei. Lá na Bíblia, quando Jesus entra lá no templo, quebra tudo, aí foi um momento de cólera. Que Jesus é o espírito mais elevado, Não era né? cólera. O que Ele ali ele... foi uma raiva. Não, também não. Não? O que ele fez foi proporcional ao comportamento da época. O que ele fez era devidamente comprovado que aquilo que está fazendo era contra tudo que Deus ensinava. Mas assim, na hora que ele quebra, que Sim. não é demonstrar raiva. Não era firmeza, né? não, é simplesmente para ele. Porque quando, aí que está onde a diferença. Eu estou falando de Jesus era humilde. Humilde em quê? Nas palavras, na forma de entender e compreender. Mas nas suas atitudes, quando era necessário, ele tinha firmeza naquilo que fazia. Né? Ele fazia com firmeza, com convicção. O não surpreender-se, nem perturbar-se no curso das ações. Quando é que a gente consegue isso? Não ter nenhuma surpresa desagradável. Não perturbar. Quando, anteriormente, nós vamos fazer um bom planejamento. Quando nós vamos pensar com racionalidade. Quando nós vamos analisar o que eu tenho capacidade de fazer e o que o outro tem capacidade de fazer. Então, quando eu faço essa análise global, eu consigo não ter surpresas. Né? Em nenhum caso, precipitação ou lentidão, nem impotência, nem abatimento, nem riso e gargalhadas, seguidas de acessos de ira ou de receio. Ou seja, em tudo que nós vamos fazer, o autocontrole é uma questão fundamental e primordial, sem dúvida alguma. O coach é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, que são efeitos subliminares, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outros, etc. Tal. No próximo, Com recursos. nós vamos trabalhar isso. Estão convidados a estar conosco na próxima semana para que a gente conclua esses estudos. Uma boa noite, muito obrigado.